Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus seja servido e receber o nosso culto, chamando Ele de louvor e gratidão. A palavra do nosso Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 1, nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O tema do culto desta noite é: em Cristo vivemos, nos movemos e existimos. E isso só é possível porque Ele nos libertou. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Faremos a leitura dos versos 24 a 31. Atos, capítulo 17, de 24 a 31. Faremos a leitura alternada. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé para lermos a palavra do Senhor. Atos 17, de 24 a 31, diz assim a palavra do nosso Deus: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura praticando o que possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata com a pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto não estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Amém. Quero destacar os versos 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E o verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos ter uma palavra de oração de adoração, pedir a nossa irmã Antônia que nos conduza nesta oração. Senhor maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos chegar para vocês nesse momento, em primeiro lugar, para te agradecer, Senhor. Muito obrigado por ter feito, Pai. Nós te louvamos e te adoramos, Pai, porque só o Senhor é digno, Deus, de ser adorado, Pai. Te louvamos pela grandeza, Deus, da tua santidade, pela grandeza, Deus, do teu querer nosso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por isso estamos aqui. Toda honra e toda glória, Pai, seja dada a ti. Em nome de Jesus, que nós te adoramos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor ainda com um hino 47, louvor e glória. Louvamos, ó Deus.
chegando ao momento de confissão de pecados. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 4 a 11. Farei a leitura e os irmãos acompanhem as suas Bíblias. Neemias, capítulo 1, de 4 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei, diz Neemias. Vamos ter um momento de oração silenciosa, entendendo na nossa condição, assim como o povo de Israel reconheceu, temos procedido, verso 7, de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Queridos, nós temos plena consciência de que a lei do Senhor é boa, ela é perfeita, e ela está escrita para nós cumprirmos. E quando nós olhamos para ela, nós percebemos que nós, por nós mesmos, não conseguimos cumprir. Então, a palavra do Evangelho vem nos trazer o conforto. É aquilo que não foi possível a nós, mediante a lei, nos foi possível pela graça. Pela graça sois salvos. E graças a Deus que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que cumpriu a lei e que morreu, levando sobre si os nossos pecados. E é em nome dele que nós confessamos os nossos pecados, é em nome dele que nós pedimos o perdão ao nosso Deus, é em nome dele que nós nos purificamos e que nós nos apresentamos diante de Deus. Porque temos um sacerdote que nos representa junto ao Pai. Curva sua cabeça nesse momento, confesse ao Senhor a sua fraqueza, a sua limitação, a sua incapacidade de cumprir a lei. Peça perdão ao Senhor. Vamos orar a Deus. Eu vou pedir a nossa irmã Aureli que nos conduza numa oração ao dia.
Muito obrigado, Senhor, por nos estarmos aqui, ó Deus, louvando e agradecendo o teu nome, Pai. Reconhecendo, Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Deus. E pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Deus. Pois o Senhor sabe, Pai, que assim como foi dito na tua palavra, Deus, não guardamos os teus mandamentos, Pai. Não guardamos a tua lei, Deus. Mas o Senhor, Pai, nos perdoa, Pai, através da sua graça, Deus. Pai, que o Espírito Santo, Senhor, esteja em nós, ó Deus, para que possamos, ó Pai, arrepender de nossos pecados, deles todos, ó Pai. Para que possamos, ó Pai, reconhecer que o Senhor é o Senhor de todos os dias, Pai. Que estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor existe, porque o Senhor permite, ó Pai, que estejamos aqui. Essa é minha oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Pedindo pela resposta. Amém. Amém. Vamos ainda fazendo esse momento de oração, de confissão, de forma cantada pelo hino 120, Dependência. Eu convido a igreja a se colocar de pé para cantarmos este hino. Faremos a leitura dos versos 1 a 9. Salmo 116. Amo o Senhor, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo.
Senhor na terra dos viventes. Amém. Como fazemos isso? Como andarmos na presença do Senhor na terra dos viventes? Este mesmo salmo nos responde nos versos finais, verso 18 e 19. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Cumpramos os nossos votos ao Senhor. Consagremos a nossa vida ao Senhor. Esse é o momento de consagração. Vamos louvar ao nosso Deus com 2 cânticos. Enquanto cantamos, os irmãos também têm a oportunidade de consagrar seus dízimos e ofertas, enquanto louvamos ao Senhor. Me leva
sempre guardar
dentro do coração e foi em prática no dia da vida. Amém. Podemos sentar aqui. Irmãos, peço que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versos de 1 a 10. Esse é o texto para a nossa edificação nessa noite. Gálatas, capítulo 6, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Meus irmãos, esta carta do apóstolo Paulo, é muito provável que ela tenha sido sua primeira carta, uma das suas primeiras cartas, pelo menos ela é, com certeza, no seu início do seu ministério. E eu quero aqui, nesse último capítulo, quando o apóstolo está encerrando então a sua carta, ele está trazendo algumas instruções para a igreja. E antes de entrar então no texto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a igreja que ela é movida pelo Espírito. Uma igreja movida pelo Espírito. O que ela causa? Como que essa igreja age? Uma igreja movida pelo Espírito. E alguém já disse que a igreja, ela é o hospital de Deus. Ela é lugar de cura. Ela é lugar onde as pessoas entram buscando tratamento para algo que é incurável aos olhos humanos, e só Deus pode procurar cura. Só Deus pode providenciar a cura. E a palavra de Deus, ela mostra a si mesmo. O Evangelho, a palavra de Deus, o Senhor, os apóstolos, aqueles homens que foram usados pelo Espírito Santo, inspirados por ele para escrever as Escrituras, eles usam essas relações, essas comparações. A ideia de Jesus Cristo é a vida. Sem Jesus nós estamos mortos. A ideia de liberdade, de libertação, nós estávamos em trevas, nós estávamos escravos do pecado, aprisionados pelo pecado. Ele nos libertou do império das trevas, de levar libertação, de levar cura, de levar vida, porque o próprio Deus estabeleceu a igreja como instrumento dele para realizar a sua obra. Nós somos servos de Deus, instrumentos usados por Deus para a libertação dos cativos, dos oprimidos.
para levar vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, por meio da palavra de Deus. Por isso, essa ideia de que a igreja é local de cura, a igreja é local de libertação, e nós, instrumentos de Deus, tendo esse grande privilégio dado por Deus, de sermos instrumento dele para levar libertação e cura. E todas as cartas do apóstolo Paulo, ele enfatiza muito essa questão de que não há vida fora de Cristo, só há vida em Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Ele vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, sem Cristo não há vida. O próprio Cristo disse isso: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. O profeta Isaías disse que ele veio levando sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, sobre as suas pisaduras fomos sarados. A ideia de cura, a ideia de tratamento, a ideia de vida, que só há isso em Cristo. E que diz que ele nos libertou das cadeias, das algemas que nos prendiam de Satanás. O apóstolo Paulo, ele usa muito, dentre outras, essas ideias, essas analogias de prisão, algemas, acorrentados, presos, e a ideia de vida, que só é possível em Cristo. Estávamos mortos, doentes, sem cura, sem chance de vida, sem o Evangelho. E essa é a realidade, meus irmãos. Essa é a realidade do mundo sem Deus. Está preso, está algemado, está em cadeias, é prisioneiro do diabo, é propriedade de Satanás. Nós só somos libertos por meio de Cristo. Isso é tão sério, isso é tão grave, que para resolver esse problema, Deus precisou se fazer homem e ter a natureza humana, e como homem cumprir toda a lei, para morrer por nós e nos libertar desse império das trevas e nos dar vida, estando nós mortos. Mas o Senhor deixa a sua igreja para que, movida pelo Espírito, continue produzindo esse fruto de arrependimento e de salvação para os libertos, para que os cativos sejam libertos, para os enfermos sejam curados. Nesse momento de pandemia, como seria bom, né, se existisse um antídoto. Eu gosto de filme de ação, né, e quando é de questões médicas, assim, me chama muita atenção, policial, médico. E é interessante nesses filmes da área da saúde, quando a gente vê uma pessoa que está no momento de pandemia, no momento de um vírus, de algo terrível, que a pessoa está ali sem chance na medicina, a não ser que venha um antídoto para curar aquela pessoa. E nesses filmes, né, geralmente esse antídoto ele chega no último segundo, no último momento. A pessoa estava ali à beira da morte, chega alguém com um antídoto, que só aquele antídoto era suficiente, era capaz de ser aplicado naquela pessoa e tirá-la da beira da morte, trazê-la para a vida. Quando a medicina não tem mais o que fazer, aquele antídoto é a única coisa que livra aquela pessoa da morte. E quando aplica aquele antídoto, imediatamente a pessoa dá aquele suspiro e começa a voltar seus sinais vitais, e ali depois, então, ela só precisa de continuidade, de cuidado, de tratamento, mas ela se libertou da morte. Como nós queríamos isso nesse momento? Se existisse uma medicação para aqueles que já estão enfermos, para aqueles que já estão
entubados, numa situação pandêmica como estamos vivendo, pessoas que estão lá entre a vida e a morte, com seus familiares no leito, clamando a Deus, chorando, pedindo, sofrendo em angústia. Como seria bom se existisse um antídoto que aplicado a pessoa voltasse à plena saúde, à vida normal. Mas não existe. Irmãos, essa situação ela deve nos levar a refletir sobre a fragilidade da nossa vida. Quando a Bíblia coloca essa situação, que o homem sem Deus, ele está em cadeias, ele está prisioneiro de Satanás. Quando o homem sem Cristo, ele não tem vida, ainda que ele esteja respirando em plena saúde física, ele não tem vida, ele está morto no seu delito e pecado. E ele precisa de um antídoto, ele precisa de alguém que o liberte dessa situação, senão ele vai morrer. Essa é a realidade das Escrituras. O Evangelho ele se resume nisso, em mostrar para nós que só há dois caminhos, um que conduz à morte eterna e outro que conduz à vida eterna. E nós já estamos no caminho que conduz à morte eterna. Já nascemos em pecado. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. É assim que o profeta Isaías nos descreve. Ai de mim, sou homem pecador, nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus Cristo, ele diz que aquele que crê nele terá salvação, aquele que não crê já está condenado. Não é que vai estar condenado. Nós já nascemos debaixo de condenação, já nascemos prisioneiros de Satanás, já nascemos sem vida espiritual, mortos em nossos delitos e pecados. O único antídoto para resolver essa questão é Jesus Cristo. A igreja escrita por Paulo aos Gálatas, como eu disse, foi uma das suas primeiras cartas. Ele vai descrever aqui logo no início, e diferente das outras saudações que ele elogia muito a igreja, Paulo nessa introdução ele já começa batendo firme na igreja, nas igrejas da Galácia, que hoje seria a região da Turquia. Na época era uma província do Império Romano. Então Paulo havia, no início do seu ministério, ele foi convertido lá na estrada de Damasco, e ali ele nem se apresentou para os apóstolos. Ele foi colocado pelo próprio Cristo, ele foi nomeado pelo próprio Cristo apóstolo entre os gentios. Ele foi consagrado por Jesus Cristo, ele não precisava de posse de apóstolo algum. O próprio Cristo incumbiu daquela missão. Aquele que era perseguidor da igreja, agora passaria a ser perseguido. Então Paulo imediatamente, depois daquela transformação, daquela conversão na sua vida, ele já sai imediatamente para pregar o Evangelho. E ele prega o Evangelho na Galácia, e ali as igrejas são constituídas, são implementadas por Paulo. 3 anos só depois que Paulo vai lá para Jerusalém, e ele se encontra com Pedro, ele se encontra com Tiago, irmão de Jesus, e 14 anos depois ele retorna a Jerusalém, e é onde ele tem encontro com os demais, com outros apóstolos. Mas Paulo, quando ele é convertido por Cristo, ele já sai imediatamente pregando o Evangelho. O Evangelho de Jesus, o único que tem poder para salvar, o único que tem o poder de libertar os cativos, o único que tem o poder de livrar a alma da morte. Paulo ele foi tão transformado, foi tão impactado com a mensagem do Evangelho, com o que Cristo fez na vida dele, que a ele não cabia outra coisa senão pregar este Evangelho
para que as pessoas fossem libertas, para que as pessoas tivessem vida por meio de Jesus Cristo. Mas a igreja que ele havia pregado o Evangelho, que haviam se convertido pelo poder da palavra, pelo testemunho do apóstolo, pelos sinais que ele realizava entre eles, aquela igreja que se converteu ao cristianismo, agora influenciada por pessoas que vêm trazendo um outro evangelho, que vem acrescentando a lei judaica em cima do evangelho de Cristo, que vinha pregando que não bastava apenas crer em Jesus, que, como Paulo havia pregado, que Cristo era importante sim, mas que eles precisavam da lei, porque somente por meio de Cristo eles não conseguiam ser salvos. Eles precisavam da lei. Eles precisavam continuar com os rituais judaicos, da lei judaica. É então onde Paulo ele vem criticando terrivelmente, e ele escreve essa carta para essas igrejas. Qualquer um que venha pregando outro evangelho, que não seja o que eu vos preguei, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, seja anátema. Não considere você. Então o tema principal da carta do apóstolo Paulo está aqui no capítulo anterior, no capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O único que pode nos libertar é Cristo. A lei não liberta. A lei, Paulo vai dizer isso várias e várias vezes, ela só serve como ar, ela só serve para colocar como espelho, ela só serve para nos apontar, para nos condenar. A lei, ela não nos salva, ela nos condena. Porque quando olhamos para a lei, como lemos aqui na carta de Neemias, teu povo não consegue cumprir a tua lei. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o teu povo. E quando nós olhamos para a lei, ela apenas nos condena, ela não nos salva. O apóstolo Paulo, então, ele vai pregar o evangelho que salva, que é o evangelho da graça em Cristo Jesus. Então Paulo ele vai mostrar para aquelas igrejas que elas deviam abandonar qualquer coisa que não fosse única e exclusivamente a adoração e a glória a Cristo, e todo louvor a Cristo, e que pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade em cumprir a lei, nós não tínhamos como fazê-lo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aí, da pessoa da Bíblia, no capítulo 5, verso 13. Paulo ainda falando disso, ele diz: porque vós, irmãos, verso 13 a 15, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Não devemos, no entanto, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, dar lugar, dar ocasião à carne, porque fomos libertos em Cristo. Nós não fomos libertos em Cristo, nós não fomos salvos pela graça de Cristo para agora vivermos como bem entendermos. Nós fomos salvos para vivermos para Cristo. Domingo passado eu preguei sobre a história de um escravo, Onésimo. Um homem que era escravo de Filemon e que fugiu para se libertar da escravidão. Paulo prega o evangelho para ele, o evangelho da graça. Ele converte-se a Cristo e agora ele se torna um servo de Cristo. Paulo diz que agora ele é útil para o evangelho. E esse homem então ele volta para o seu Senhor, porque apesar de estar ali como escravo, servindo a Filemon, em Cristo ele estava livre. A nossa liberdade, ela se dá na pessoa e na obra de Cristo.
É isso que o apóstolo Paulo está pregando. Nós somos livres para o reino de um Senhor. Nós somos livres para servirmos ao reino de Cristo, porque Ele nos libertou do império das trevas, nos transportando para o reino, onde Ele é o Senhor, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. E nós o servimos, não como escravos, não como servos, mas como amigos. Jesus Cristo diz para os seus discípulos: já não nos chamamos servos, vós sois os meus amigos. Nós somos amigos. Cristo nos trata como amigo. Assim como havia situações em que o servo era tão bom para o seu senhor que o escravo não queria sair, mesmo recebendo a carta de alforria, ele não queria sair da casa do seu senhor, porque ele amava, porque ele respeitava, porque tratava com honra, porque não tratava como escravo, tratava como amigo. Este é o reino de Cristo, onde somos servos servindo por amor. É isso que o apóstolo Paulo está falando para aquelas igrejas. Vocês foram livres da lei, vocês estão libertos da lei. Ele vos libertou. Jesus Cristo pagou o preço. E ele vai dizer: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Ele repete isso. Ele fala isso no capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor, a fé que atua pelo amor, não é pela lei, não é pela letra, não é pela obrigação, não é pelo mandamento, mas é pela fé que atua em amor. Capítulo 6, verso 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, o nascer de novo, é uma nova vida com Cristo, de uma relação de puro amor, onde nós servimos aquele que nos libertou, porque não podíamos nos libertar, onde nós servimos aquele que nos deu vida quando nós estávamos mortos, onde nós servimos aquele que não é o nosso Senhor, no sentido de impor, mas é aquele Senhor que sabe o que pede, que sabe o que fala, que nós podemos confiar, que nos trata como amigos, que não nos trata como escravos. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja é que o que Cristo fez por nós, ao nos libertar, ao nos dar vida, é para fazer com que vivamos em amor, é para fazer com que nós, porque toda a lei se cumpre, verso 14, do capítulo 5, em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo. A lei, ela se cumpre quando você ama, o seu próximo como a si mesmo, quando você vive para servir ao seu irmão, quando você vive para servir como Cristo serviu, por amor, não pela lei. E isso vale para toda a sua vida, isso vale para a tua vida pessoal, como para a sua vida comunitária. Então, uma igreja movida pelo Espírito. Agora Paulo então ele vai encerrar a sua carta mostrando que uma igreja movida pelo Espírito, que foi vivificada, que agora tem o Espírito Santo nela, que entendeu a mensagem de Cristo, que entendeu o que Cristo fez por ela, do amor que foi alcançado, do amor pela qual ela foi alcançada. Agora, como que essa igreja ela age? Uma igreja movida pelo Espírito, ela age coletivamente, individualmente e institucionalmente. Coletivamente, porque o verso 1a nos mostra que coletivamente nós devemos corrigir com brandura. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura.
nós agimos coletivamente, todos, corrigindo com espírito de brandura a qualquer um que vier ser surpreendido em alguma falta. Se nós fôssemos chamar a atenção da carta de Gálatas, qual é a primeira coisa que te vem à mente quando fala carta de Paulo aos Gálatas? Quem tem um certo conhecimento da palavra de Deus, que lê as cartas do apóstolo, tem uma familiaridade com ela, a primeira coisa que vai falar, fruto do Espírito, as obras da carne. Não é isso que se destaca na carta? Fruto do Espírito, obras da carne. Ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, paz, longanimidade. E contra essas coisas não há lei, porque é amor. São ações provenientes do amor, que você faz porque você ama. E não há como errar todas as vezes que você pratica essas ações. Não tem erro. Por isso não há lei contra ela. Não tem como você errar praticando essas coisas. No entanto, as obras da carne são conhecidas. E ele vai dizer: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por isso a necessidade da igreja corrigir com brandura os que caem, os que incorrem em erros quando pecam, porque nós estamos na carne. E aqui o Paulo vai dizer, verso 17 do capítulo 5, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Lembram-se que Paulo fala também em outra carta sua: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Este está sempre diante de mim. O homem interior quer fazer o bem, mas o exterior, a carne milita contra o Espírito. Então, irmãos, nós vivemos numa batalha neste corpo. Milita, a ideia de guerra, de militar, é bélico, é uma guerra que nós temos que enfrentar todos os dias nessa batalha da carne contra o Espírito. Então, a primeira orientação que Paulo dá para uma igreja movida pelo Espírito: corrija com brandura. Corrija com brandura. Ganhe essa pessoa pelo amor para Cristo. Coletivamente ainda, levai as cargas uns dos outros. É o que ele vai dizer no verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você quer cumprir a lei de Cristo? Ajude teu irmão a levar a carga dele. É nisso que se resume a lei: amar a Deus e amar ao próximo. Cristo fez isso por nós. Ele veio para levar a carga que era nossa. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Leve a carga do teu irmão, ajude-o a levar a carga. Está pesado para ele não está conseguindo ir sozinho, está fraco, está manco, está desanimado, está sem força, está abatido. A igreja é o lugar de receber pessoas doentes. A igreja é o lugar de levar cura para os abatidos, para os enfermos, para os que estão mancos, para os que estão fracos. Coletivamente, a igreja deve corrigir com brandura e levar a carga um do outro. Individualmente, no entanto, lembrando que a igreja é a união de cada um, né? Junta tudo, forma a igreja. Mas individualmente nós fazemos parte da igreja.
Então nós temos as ações individuais. E o apóstolo Paulo, então, ele vai finalizando sua carta, mostrar que nós devemos, como igreja, cuidar individualmente de nós. A igreja deve levar a carga, a igreja deve tratar com brandura, sim. A igreja deve tratar o doente, ajudar no tratamento, sim. Mas nós temos que ajudar no tratamento. Nós temos que cuidar de nós. Nós não podemos ser um fardo. Sabe aquele doente que não faz nada, que não se ajuda, que não ajuda no tratamento, que fica sendo pesado para os ajudadores, para aquela pessoa que está querendo fazer, a pessoa não ajuda, não colabora, e dá trabalho, fica difícil. Mesmo trocando pessoas para ajudar, fica difícil para todo mundo, porque o doente não se ajuda. O enfermo ele não se ajuda. Mas nós, como igreja de Cristo, nós temos que nos ajudar. Nós temos que ajudar no tratamento. E ele vai dizer, verso 1b, que ele vai dizer: e guarda-te para que não sejas também tentado. Trata com brandura o que caiu em tentação, o que pecou, o que está fraco, o que está manco, mas guarda-te para que também não sejas tentado. Ande no Espírito. Não deixe lugar à concupiscência da carne. Não deixe lugar às obras da carne. Vigie. Guarda-te para que não sejas também tentado. Reconhece a sua fraqueza. Ele vai mostrar isso no verso 3. Reconhece que você é fraco. Fique consciente disso. Seja humilde. Não confie na sua força. Ele vai dizer, porque, verso 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Não julgue que você é alguma coisa, você não é nada. Não sendo nada, ele está afirmando, não sendo nada. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. E essa é a nossa situação. Nós nos enganamos se acharmos da graça de Deus para não entrarmos em tentação. E é por isso que nós temos que tratar com brandura quem cai. E não nos julgarmos melhores do que ele, porque nós não somos nada. Então temos que ter humildade, cuidar de nós para não cairmos e tratar com brandura quem cai. Leva o próprio fardo, verso 4 e 5. É aquele doente que tenta levar o próprio fardo sem dar trabalho para o outro. Está difícil, está ruim, mas deixa eu tentar cuidar de mim sem precisar ficar dependendo do outro, sacrificando o outro. Deixa eu tentar levar a minha própria carga. É assim que o cristão, individualmente, que a igreja, que somos cada um de nós, individualmente, deve agir. Olha o verso 4, verso 5. Mas prove cada um o seu labor, ou seja, o seu trabalho, a sua labuta, a sua fadiga, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Devemos tentar individualmente cada um levar o seu próprio fardo e nos orgulharmos disso. Glorie-se em você estar cuidando de ti mesmo, de estar cuidando das tuas fraquezas, de estar levando os seus fardos e não sendo pesado para os outros. Então, uma igreja movida pelo Espírito, ela age coletivamente e ela age individualmente. Coletivamente, corrigindo com brandura, levando as cargas uns dos outros. Individualmente, guardando para não ser tentado, reconhecendo a sua fraqueza e levando o seu próprio fardo. Mas a igreja, e parece até que Paulo começa a falar de uma outra coisa que não tem nada a ver. Quem lê à primeira vista, assim, parece que, ele mudou de assunto completamente. Mas não. Analisando o texto, a gente vai entender por que Paulo fala isso. Porque faz parte da igreja ainda. Faz parte do papel da comunidade, dos cristãos,
agirem dessa forma. E aí a gente pode entender então que isso se enquadraria institucionalmente, poderíamos colocar dessa forma. A igreja ela age coletivamente, ela age individualmente, mas ela precisa agir institucionalmente. Qual é o papel da igreja então? O hospital de Deus, o lugar de cura, o lugar que vai receber pessoas, o lugar que vai tratar das pessoas, como ela deve estar estruturada, como deve ser essa instituição, como ela deve estar preparada, como ela deve trabalhar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer a partir do verso 6, assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, aqui, os pastores quando chegam aqui, né, eles pegam esse texto e falam: agora eu estou começando a falar em causa própria. Aquele que está sendo instruído, ou seja, aquele que estava levando fardo, aquele que estava doente, aquele que estava fraco, e que agora ele começa a ser instruído na palavra, porque é por meio da palavra que ele é curado, é por meio da palavra que ele é liberto, é por meio da palavra que ele é salvo, que ele é livre da morte, que as algemas se quebram, que as cadeias se quebram. E é por meio da instrução, é por meio do trabalho, é por meio da fadiga, daquele que se dedica à instrução, ao trabalho, é que essa pessoa, ela chega à salvação, porque a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Como ouvirão se não forem sustentados para o zelo, para labutar na palavra, para instruir? E a ideia de instrução aqui é da onde vem a palavra catecúmenos, que é a palavra grega, para instruir aquele que está sendo ensinado, aquele que está sendo instruído. Então a orientação do apóstolo é que aquele que está sendo instruído, o catecúmenos, aquele que está aprendendo na palavra e que está sendo curado por ela, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, cuida do seu pastor, cuida dos seus líderes, cuida das pessoas que cuidam de você, cuide das pessoas que cuidam da tua alma. O apóstolo Paulo, ele defende muito os pastores, ele defende muito os líderes. Ele fala que dignos de redobrados honorários são eles que se afadigam na instrução, em pregar o evangelho, ou seja, dê suporte à igreja como instituição. Ela precisa acolher, faça ele participante das coisas boas também. Irmãos, como é triste a gente ver lugares onde os pastores são totalmente descartados, desprezados, os líderes, aqueles que instruem, aqueles que catequizam, aqueles que levam a palavra, que as pessoas são salvas por tendo aquele homem sido usado para levar a palavra, e aquelas pessoas não tratam o seu líder, não tratam o seu pastor, não fazem participantes das coisas boas, e essa pessoa ela vive completamente abandonada. Pastores que poderiam ser reciclados, poderiam fazer cursos, poderiam se aperfeiçoar para o ensino, para que a igreja pudesse ser cada vez mais saudável, cada vez mais sadia. E aqueles homens, eles são largados de lado, vivem uma vida precária, muitas vezes abandonados pela igreja, largados pela igreja. Esse homem, ele não se atualiza, ele não tem mais recursos, e a vida dele vai minguando, e quem perde com isso é a própria igreja, porque ela não vai ter um líder à frente preparado, instruído, reciclado, atualizado, capacitado
com condições de fazer um excelente trabalho pela sua igreja. Então parecem coisas distintas que Paulo está falando, mas ele está dizendo que quem vai fazer a igreja viver dessa forma saudável, movida pelo Espírito, começa pela liderança, que vai instruir a igreja, que vai orientar a igreja, que vai preparar a igreja, que vai criar esse ambiente. Então faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Cuide dos seus líderes, daquele que lhe instrui. Mas a igreja como instituição, a igreja movida pelo Espírito Santo como instituição, ela não zomba de Deus. Ela trabalha a sério pelo reino de Deus. Ela cuida da sua liderança, aqueles que a instruem. E ela não zomba de Deus, ela trabalha a sério pelo reino de Deus. Verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Trabalhe sério, leve Deus a sério. Não foi à toa que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem para morrer por nós. Isso não é brincadeira. Nós estamos com Deus. O Evangelho é coisa séria. Não brinque. Trabalhe sério. Foque no reino de Deus. E a igreja como instituição, ela foca nas coisas espirituais. Ela trata da espiritualidade. A coisa principal da igreja, irmãos, é a espiritualidade. Ela trabalha no campo espiritual. Ainda que ela realize ações sociais, que é um conjunto, né? Faz parte, o ser humano é um todo, ele não é parte separada. Tratei da parte espiritual, o resto, não. A igreja é chamada para tratar a pessoa, a sua integridade, como um todo. Mas o campo principal de ação da igreja é na parte espiritual. Nós temos que estar preocupados com a espiritualidade. Verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Semeie para o Espírito. Trate das coisas espirituais. É porque das coisas espirituais que colheremos vida eterna. Você pode tratar a pessoa no seu campo psicológico, no seu campo sentimental, nas suas emoções. A pessoa estava triste, estava deprimida, agora está alegre. Ótimo. Mas se a vida espiritual dela não estiver em conformidade, se não houve cura espiritual, a igreja ainda não cumpriu o seu trabalho. Ela precisa ser salva por Cristo Jesus. Eu já citei aqui o exemplo do furúnculo, né? Furúnculo, que é uma inflamação que está lá dentro da carne. E que aquela ferida ela só é tratada quando aquela raiz do problema, quando aquele carnegão, ele é retirado. Antes, você pode passar pomada, você pode tratar. E é isso que, entre outras, de uma outra forma que o apóstolo Paulo, que a gente pode traduzir o que o apóstolo Paulo está dizendo. A igreja ela tem que focar na espiritual. Semeia para o Espírito. Semeia o espiritual. Porque não adianta a igreja ficar tratando da superfície, passando pomadinha, passando remédio, cuidando do ferimento, porque nunca vai sarar. Esse hospital de Deus, e nós como aqui usados, né, enfermeiros usados para o tratamento ali, e aí dizem que dentro dessa analogia de hospital tem aquele que se torna um médico, né, para levar realmente a palavra, mas quem vai agir é o Espírito Santo de Deus, e que vai lá na raiz do problema, e que vai aplicar, lembra lá do antídoto, que é o sangue de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que entra na entranha da alma e que leva o antídoto curador, que é o sangue de Cristo Jesus. Aí aquele carnegão é retirado. Aí a igreja pode tratar o resto, que aí aquela ferida se curará. Mas enquanto isso, a igreja ela pode fazer uma série de trabalhos.
Mas se ela não trata a parte espiritual, ela não está cumprindo o seu papel. Foca nas coisas espirituais, trata da espiritualidade, verso 8. Mas a igreja, movida pelo Espírito, ela é também perseverante na obra do Senhor. Irmãos, não é verdade que cansa? Fazer a obra, às vezes, né? Cansa, você está falando, você está instruindo, você está orientando. Aí quando chega na hora, irmãos, olha a importância disso, olha a importância daquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí quando chega na hora que você, agora é a hora de eu ver a resposta. É cadê? Tem hora que cansa, fazer o bem cansa. Lembra daquele lá, ainda voltando à questão de ajudar o enfermo? Você está tentando ajudar, a pessoa não se ajuda. Aí cansa. Chega uma hora que cansa, fazer o bem. Mas a igreja, movida pelo Espírito, ela é perseverante. Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É perseverante na obra do Senhor. Não se cansa de fazer o bem. Ainda que você não esteja vendo resposta, ainda que você não esteja vendo resultado naquele primeiro momento, que parece que é uma causa perdida, continue. Continue agindo coletivamente, continue agindo individualmente, continue agindo institucionalmente, como igreja, perseverando em fazer o bem. E a seu tempo ceifaremos. Por isso, e a igreja, por último, irmãos, ela prioriza os irmãos na fé. Tudo isso que nós falamos aqui, a igreja ela deve olhar para o mundo, ela deve olhar para o todo. Todos precisam de Deus, todos precisam da igreja como instrumento de Deus para serem alcançados. Mas o apóstolo Paulo ele dá uma que nem sempre nós podemos abraçar o mundo inteiro para fazer as coisas. Então o apóstolo Paulo ele dá uma instrução: comece pelos da fé, prioriza os irmãos da fé. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Tendo condições, faça isso com todos. Seja o hospital da alma, seja a cura para os enfermos, seja a libertação aos cativos, como instrumentos de Deus para isso. Porque Cristo que é o libertador, é Cristo que cura, é Cristo que salva. Mas nós somos cristãos. Nós somos as testemunhas de Cristo. Nós somos sal da terra e luz do mundo para levar a palavra salvadora. Prioriza os irmãos. Cuida dos necessitados, da família da fé. E aí, quanto mais formos de fora. Mas às vezes a igreja ela não cuida dos de dentro e ela quer tratar do mundo inteiro. Ela está preocupada com o que está lá na África, mas não está preocupada com o que está aqui do lado dentro. Todos precisamos de Deus. E a gente precisa cuidar dos irmãos na fé. Então, amados, eu encerro aqui a minha fala, rogando a Deus que Deus nos abençoe como igreja, para que sejamos uma igreja movida pelo fruto do Espírito, com base no amor, na alegria, na paz, em todo o fruto do Espírito, produz edificação, que produz crescimento, que produz uma igreja madura, uma igreja forte. E que a igreja haja dessa forma, coletivamente, individualmente e institucionalmente, corrigindo com brandura, levando as cargas, guardando para não ser tentado, reconhecendo a sua fraqueza, levando o próprio fardo, cuidando da sua liderança, trabalhando sério pelo reino de Deus, focando nas coisas espirituais, perseverando na obra do Senhor, priorizando os irmãos na fé. Deus nos abençoe para que possamos viver dessa forma, como a palavra nos instrui, e certamente fazendo isso, a igreja crescerá em qualidade e em quantidade. Agindo dessa forma, na comunhão dos santos,
na doutrina dos apóstolos, na mesa da comunhão, meio de graça, na oração, agindo dessa forma, a igreja cresce, porque dia a dia o Senhor acrescenta o número dos que vão sendo salvos. Que Deus nos abençoe para sermos lugar de cura, lugar onde as pessoas chegam e encontram um tratamento para a sua alma, são livres e ressuscitadas espiritualmente. Ele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar. Deus Santo, obrigado pela tua santa palavra, obrigado porque ela nos instrui, obrigado porque ela nos orienta, e obrigado, Pai, porque ela nos edifica, obrigado porque ela nos exorta, e obrigado, Deus, porque ela fez tudo isso conosco nessa noite. Possamos viver como igreja movida pelo Espírito Santo do Senhor desta forma, coletivamente, individualmente e institucionalmente, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Passemos agora o momento da comunhão, da ceia do Senhor. Quero convidar o presbítero Paulo, o sobretudo, para me ajudarem na ministração desses sacramentos. Essa é a mesa do Senhor. O Senhor Jesus instituiu esta nova aliança no seu sangue, onde o pão representa o corpo de Cristo e o cálice, o seu sangue. É um ato místico, elementos simples, cuja representatividade é única, singular, e que representa a nossa comunhão com Cristo, por meio do sacrifício dele por nós. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em João capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 53 a 58. João capítulo 6, versos 53 a 58. Nos diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Obviamente que aqui não temos o pão, aqui não é o corpo de Cristo literal. O cálice não é o sangue de Cristo literal. Os elementos continuam sendo em si os elementos. Porque o Senhor diz isso então: quem comer do meu pão, quem beber do meu sangue, a minha carne, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, é o que isto representa. A carne por meio do pão e o sangue por meio do cálice. Jesus instituiu desta forma, tomando o pão, tomando o cálice, deu aos seus discípulos e disse: comei, bebei dele todos. Este é o pão que representa o meu corpo que é dado por vós. Este é o cálice que representa o meu sangue que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, porque toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é uma renovação de aliança. Este é um meio de graça. Ao comermos do pão, somos inseridos no corpo de Cristo.
ao tomarmos o cálice, somos renovados por aquele antídoto que pode nos salvar, que nos dá vida. Esta é a representação desses elementos, por isso esse momento é um momento tão solene. E quem pode comer do pão, quem pode tomar do cálice? Aquele que está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que crê que Ele morreu para te salvar e que Ele te libertou e que você tem compromisso com este ato que Ele fez por você, fazendo parte do seu reino, vivendo como igreja dele, coletiva, individual e institucionalmente. Participe. Se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você não é apenas convidado, você é conclamado, você é chamado pelo próprio Cristo a fazer parte da sua mesa, comendo do pão e tomando do cálice. Nós vamos cantar o hino 267, Precioso Sangue, enquanto o presbítero Paulo irá distribuir, juntamente com o nosso diácono, o seu Getúlio, distribuirá os elementos. Peço que todos peguem os elementos, pão, cálice, e aguardem para comermos juntos. Fiquem de pronto, ficar de pé, cantarmos o hino 267, recebam os elementos e aguardem para comermos juntos. Querido Deus, nós te somos gratos pelo sangue do Senhor Jesus vertido na cruz por nós, mas do seu corpo entregue em nosso lugar. Obrigado, Pai, porque ao comermos deste pão, deste elemento que representa o corpo do Senhor em nosso lugar, foi colocado sobre este corpo toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor morreu, o Senhor entregou o seu corpo em nosso lugar. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Tomai dele todos, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
meus irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, te louvamos, te reconhecemos. Tão grandioso é o Senhor. O Senhor que enviou teu Filho, seu único Filho, para morrer por nós, Senhor, naquela cruz, sofreu, carregou consigo, Senhor, todos os nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Senhor, e nesse momento, estamos aqui na tua casa, na tua igreja, reunidos em comunhão, Senhor, para celebrar esse momento tão maravilhoso, que é a possibilidade, Senhor, de estarmos juntos, Senhor. Agradecer, Senhor, por esse privilégio de poder celebrar esse momento tão especial, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos, Senhor, essa oportunidade de todos os meses, Senhor, estarmos aqui, juntos, celebrando esse momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda de pé, vamos encerrar cantando o hino 108, Aflição e Paz, enquanto o Vitor Paulo e o Getúlio recolhem os elementos. Vamos louvar ao Senhor com este hino, depois a impetração da bênção e o amém. Os
oração final, pedir nossa irmã Neninha que nos conduza nessa oração. Depois da penetração da bênção e o amém, Deus. Senhor Deus, obrigada, Deus. Obrigada por este momento, Senhor, aqui, ó Deus, na tua casa, Senhor, para cultuarmos, ó Deus, e para te louvar, ó Deus, e para ouvir, ó Deus, mais uma vez da tua palavra, Pai. E também, ó Deus, podemos, Senhor, participar, Senhor, da tua mesa. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua bênção, Senhor. Obrigada, Deus, por cada vida aqui, ó Deus, que adentrou neste dia, Pai querido. Que cada um, ó Deus, possa sair, ó Deus, edificada, Senhor Jesus, da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus querido, nos leve, ó Deus querido, guiados, ó Deus, por ti, ó Deus, para os nossos lares, ó Deus. Nos dê, ó Pai querido, uma boa semana, Senhor, guiados, ó Deus, e guardados por ti, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que eu te louvo e te agradeço, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso bondoso Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, Igreja Esmirna, povo de Deus, e sobre todo o teu povo, ó Deus, por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Sentar, irmãos. Assim está encerrado então o culto desta noite. Quero